Então, vamos lá, né? Para quem chegou agora, eu comecei essa apresentação, né, dessa live lá pelo Facebook, mas parece que lá estava travando, tivemos alguns problemas técnicos comuns, né, nesses tempos de lidar com as novas tecnologias. Então, eu vou continuar ela por aqui, tá? Depois eu vou ver como é que está o vídeo por lá, se eu consigo trazer o vídeo que foi lá no Facebook, que foi a primeira parte, e trazer para cá. Se não der, eu repito essa live, tá? Eu faço de novo, se não der muito certo, amanhã eu faço de novo ela inteira por aqui. Então, vamos lá. O que eu estava falando, na verdade, antes de dar pau lá no Facebook, o que eu estava falando na live? Então, eu expliquei falei bem brevemente sobre as constelações, o que é uma constelação familiar, como que funciona na teoria, né, para que ela serve. Então, o que eu estava falando? Falei das leis do amor ou das ordens do amor, né, pertencimento, hierarquia, dar e receber. Falei um pouquinho como que elas funcionam em relação aos animais, né, já que é uma live de constelação familiar sobre animais, né, então como funciona em relação aos animais. E estava explicando mais ou menos como que funciona na parte prática para começar uma demonstração. Tá? Então, eu trouxe hoje aqui uma forma, de repente, de poder fazer essa demonstração, porque muitas vezes as pessoas falam, né? Olha, eu vi sua live, você falou, eu acho que eu entendi na teoria o que você quis dizer, mas, viu, olha, eu não consegui entender até agora o que é esse negócio de constelação, porque, de fato, a gente precisa fazer, assim, participar, assistir, né, para poder entender do que a gente está falando exatamente. Então, o que acontece? Vou fazer um espaço aqui para poder fazer essa demonstração. Basicamente, o que ela ocorre? A técnica em si, ela é uma dinâmica com pessoas, né? É uma dinâmica em que normalmente é trazida uma questão, existem algumas situações, enfim, algumas formas em que questões não são trazidas, mas eu vou falar aqui da constelação clássica, né? Então, é trazida uma questão, e essa questão, ela é conversada ou não, enfim, para ser olhada pelo ponto de vista da constelação, né? Então, o cliente, né, como a gente fala, ou o constelado, ele fala, eu tenho uma questão assim, 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 eu quero fazer uma constelação, porque eu quero olhar para isso do ponto de vista da constelação. Ok, né? O facilitador, ou o constelador, como alguns chamam, o papel dele é muito pouco em relação à movimentação. Então, o papel dele, basicamente, é baseado naquilo que o cliente fala, definir alguns personagens, alguns papéis, para começar a constelação. E depois, dali para frente, o campo vai mostrando o que deve ser mostrado, o que deve acontecer, e o facilitador, enfim, o ideal é ele interferir muito pouco, ou, se possível, quase nada, naquela constelação que vai se seguir. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu só arrumar um espacinho aqui, colocar mais para cá. O seguinte, deixa eu arrumar aqui. Eu vou fazer isso aqui. Por computador mais para trás. Vou baixar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui. Vamos ver se vai ser suficiente aqui para vocês verem. Acho que dá. Aqui, ó. Então, aqui vocês conseguem ver esse espaço aqui, né? Então, esse espaço aqui que eu trouxe, ele é basicamente o espaço aonde é feita a constelação, aonde vai ser aberto o campo para a constelação. Quando a gente está no presencial, que agora não é possível, né, por conta da pandemia, é normalmente feita numa sala, né? Então, às vezes tem cadeiras em volta ou almofadas aqui em volta, e é deixado um espaço na sala que é onde vai ser aberto esse campo, onde vai ocorrer a constelação.
Então, é aberto esse espaço. A pessoa, como eu falei, que é o cliente, por exemplo, ele vai trazer um tema, muitas vezes. Quando a gente pede para trazer um tema, é bem resumido e de preferência sem julgamento, né? Se ater a fatos, o que você quer olhar, por que você quer fazer uma constelação. E aí é baseado no que ele fala, é escolhido o ponto de partida. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente começa a constelação de um jeito e ela termina de outro jeito, completamente diferente. Então, eu vou usar aqui um exemplo, só para vocês entenderem como que funciona. Né? Então, por exemplo, vou contar aqui, como eu sou veterinária, vou usar um exemplo de veterinária. Deixa eu só arrumar as coisas aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que um médico veterinário quer fazer uma constelação porque ele abriu uma clínica e a clínica, ele já está no mercado há um bom tempo, já fez especialização, fez pós, atende bem os clientes, enfim, mas ele reclama que a clínica não está indo para frente, que ele não consegue ir para frente, que ele não consegue manter os clientes, que não está conseguindo se manter e quer ver o que está acontecendo. Então, vamos dizer que a história basicamente é essa. Então, a gente começa, por exemplo, eu vou usar uns bonequinhos aqui só para demonstração. A gente começa, por exemplo, escolhendo um representante para o médico veterinário, né? Então, vou usar esse bonequinho aqui só para demonstração. Se a gente estivesse no presencial, com pessoas, né, assistindo, a gente iria convidar alguém. Alguém gostaria de participar como representante? E uma pessoa vem, se levanta e ela entra como um representante dessa pessoa. Escolheria talvez um representante para a clínica, já que ele falou que tem uma questão com a clínica veterinária, vou usar esse azulzinho aqui como representante para a clínica, e escolheria aqui um representante para os clientes, né? Então foi o que ele trouxe, ele, a clínica e os clientes. Quando isso acontece, quando a gente chama representantes para representar personagens da história desse cliente, o que acontece? As pessoas que entram nesse campo e que estão, por aqui só para vocês verem os bonequinhos, as pessoas que entram nesse campo e que estão abertas a participar, elas começam a acessar informações que estão no sistema, no campo desse cliente aqui, que é ele que veio pedir para fazer a constelação. Ah, mas como que isso acontece? Então, vou levantar aqui um pouquinho só para explicar. Vou mostrar meu rosto aqui só para explicar. Então, só para dar um exemplo, como que isso acontece. Como assim? Eu vou acessar a informação? Então, por exemplo, imagina que você está aí na sua casa, conversando com um amigo, enfim, e aí vocês lembram de uma festa de Réveillon que vocês foram há 10 anos atrás. Nossa, que festa legal! Poxa vida, foi bem legal, a gente se divertiu tanto, fulano estava, fulano não estava. Ah, não, mas não, esse fulano não foi, ele não foi nessa festa. Não, foi, eu lembro que foi sim, eu conversei com ele. Não, não foi nessa, foi na outra, nesse ele não podia, enfim. Ó, peraí, eu tenho as fotos desse dia, vamos olhar nas fotos desse dia para a gente tirar essa dúvida, né? Aí você pega lá seu celular, vamos lá, você tá lá com seu celular ali, e você pega, olha, ok, ai, mas ó, esse celular, esse Réveillon foi há 10 anos atrás, né? Esse celular eu comprei agora, 2 anos, eu não tenho mais foto aqui, como que eu vou fazer? Não, peraí que eu tenho tudo, tá lá no Google Fotos. Eu salvo tudo no Google Fotos. Então, o que você faz? Você abre aqui, abre o Wi-Fi ou 4G, enfim, vai lá acessa o Google Fotos para procurar aquelas fotos. Essas fotos não estão no seu celular. Estão lá na nuvem, né? Como a gente fala, o Google Fotos armazena na nuvem. Mas você consegue acessar e aí você consegue ver as fotos que não estão aqui. Você só acessou através do Wi-Fi e elas estão lá na nuvem, lá no Google Fotos. E você vê foto de 10 anos atrás de um acontecimento anterior. Aqui
É a mesma coisa, falando só, fazendo essa comparação. As pessoas que entram aqui como representantes, no momento que elas, vou abaixar aqui para ver os bonequinhos, ó, no momento que elas entram nesse campo, abertas para isso, elas começam a acessar como se fosse o Google Fotos, né? Começam a acessar as informações que estão no campo, no sistema desse cliente. Não é por um Wi-Fi, é por uma questão mórfica quântica, mas é mais ou menos a mesma coisa. E isso traz algumas informações. Então, de repente, essa pessoa, ela começa a sentir que ela não quer ficar perto dessa, ela quer, não quero ficar perto dessa aqui, eu quero ficar mais longe, eu quero virar de costas. Então, por exemplo, essa aqui pode sentir que quer ficar virando, olhando para cá. Essa aqui, talvez, que está representando aqui a clínica, ela pode também falar que, não quero não, eu olho para ele, ele me incomoda, não quero não, eu quero olhar para cá. E esse aqui, que é quem veio pedir, né, o cliente, a mesma coisa. Ele pode simplesmente virar e se posicionar desse jeito, pode iniciar dessa forma. Quando a gente está assistindo, o que a gente já avalia? Por exemplo, estou dando apenas um exemplo. Ele veio falar que ele tem uma clínica que não está dando certo, a história é essa, né? Não está conseguindo manter os clientes, a clínica não está dando certo, mas olha só, a clínica olha para fora, os clientes olham para fora, ele não olha para nada. Ninguém olha para ninguém. Então, essa é uma primeira informação que está sendo trazida nesse campo, né? E aí, por exemplo, essa pessoa aqui que tá representando os clientes, o que ela pode falar? Ela pode falar: olha, eu tô sentindo puxa, parece que tem alguma coisa aqui na minha frente, parece que tem uma pessoa, uma coisa, não sei, que eu tô olhando aqui na minha frente. Às vezes vem essa informação, aí a gente vai lá e pega, deixa eu ver o que eu tenho, vou pegar um dragãozinho aqui, só para demonstrar. E pega aqui uma outra pessoa, né, e coloca. Então, vou colocar alguém aqui para ver quem que você tá olhando. Por outro bichinho aqui. Esse aqui também, que é o cliente que veio pedir, ele pode fazer a mesma coisa. Poxa, eu tô olhando, você tá olhando lá para fora. Para que você tá olhando? E dependendo de como aquela pessoa, né, o facilitador está conduzindo, ele vai sentindo algumas coisas desse campo. Então, por exemplo, ele pode perguntar aqui para esse cliente: me conta como que foi a sua escolha de ser veterinário? Como que você resolveu escolher essa profissão? E essa pessoa, ela pode dizer: olha, na verdade, a minha família é toda de engenheiro. Meu pai queria muito que eu fosse engenheiro, mas eu quis ser veterinário, né? E como é a relação sua com seu pai? É mais ou menos. Ele não aceita muito bem. Se essa informação vem, o que a gente faz? Vamos lá trazer esse pai. Eu tô falando, gente, só para lembrar, isso é só uma demonstração, tá? Para quem nunca viu, não conhece, vê mais ou menos como funciona. A gente não tá fazendo de verdade. Então, nesse exemplo, vamos lá trazer esse pai. Então, coloca aqui o pai aqui na frente pela essa informação que ele trouxe. E aí, olha quanta coisa já veio de informação, né? Então, aqui muitas questões podem acontecer, né? Muitos movimentos podem acontecer. Esse cliente, o que ele pode fazer? Uma das possibilidades não significa que é a única. O que ele pode fazer? Ele pode virar para esse pai e falar para ele: eu respeito a engenharia, eu respeito os engenheiros da nossa família, eu respeito você como engenheiro, mas eu escolho ser veterinário. Porque muitas vezes o que acontece, se tem muitos engenheiros nessa família, e ele, como filho, escolhe uma profissão diferente, muitas vezes ele sente que ele está sendo excluído da família. E às vezes acontece mesmo. Às vezes, de fato, uma pessoa pode ser excluída da família por ter escolhido uma profissão diferente, ou o contrário, né? Pode acontecer, por exemplo, vamos dizer que ele tivesse se formado em engenheiro para agradar esse pai, para agradar
né, essa família. Ele poderia ter feito isso com a sensação que ele precisava fazer isso para continuar pertencendo, mesmo que não fosse o que ele de fato queria, né? Então, quando ocorre essa conexão, ele pode ou não, eu estou dando as possibilidades porque é só uma demonstração, ele pode ou não se libertar e acabar resolvendo em parte essa questão que ele tinha travado com o pai, né? Que é também uma desordem de pertencimento. Se ele sente que por ter escolhido uma profissão diferente, ele deixou de pertencer de alguma forma à família, isso acaba emaranhando outras questões aqui para frente. Tá? Aqui também poderia ter acontecido uma outra coisa. Quando eu falo que a constelação por si não faz nada, que quem faz, ela só aponta os caminhos, só joga luz para os caminhos de solução, mas para quem faz é o cliente. Por quê? Neste exemplo, no momento que ele fala que, meu pai queria que eu fosse engenheiro, mas eu não queria, e a gente não tem uma relação muito boa, no momento que eu trago esse pai, ele poderia falar, eu não quero falar com ele. Eu não quero olhar para ele, eu não quero falar com ele poderia simplesmente virar de costas. E ok. A gente encerra a constelação por aqui, né? Porque se é mostrado uma possível solução e a pessoa não quer olhar, a gente não pode fazer nada, a gente respeita e para por aqui. Entendeu? Né? Então, assim, aqui é um exemplo apenas do que pode acontecer e como funciona uma constelação. Eu vou trazer agora uma outra demonstração, agora de animais. Falei do veterinário aqui, mas poderia ser qualquer outra profissão, tá? Serviria para qualquer outra profissão. Eu vou trazer agora falando uma constelação sobre um cão. Já que a gente está falando aqui de constelação sobre animais, então o que aconteceu? Deixa eu pegar um cachorrinho aqui. Então, foi uma família que veio buscar a constelação, por quê? Vou pegar esse aqui. Eles tinham um cachorro, deixa eu abrir aqui para ver meu rosto, acho que está escurecendo, não vai dar para ver muito bem. Eles tinham um cão que estava passando por um problema muito sério de saúde, já estava terminal, né, já nos últimos semanas, meses, enfim, de vida. E o que aconteceu? Eles estavam divididos na família. Então, uma parte da família queria fazer eutanásia naquele cão e uma parte não. Então, eles vieram buscar a constelação exatamente com esse objetivo. Olha, a gente quer uma luz do que a gente pode olhar, do que a gente pode fazer, porque a gente está dividido. Então, vou abaixar aqui de novo, para vocês conseguirem ver. Então, o que foi feito? Então, foi colocado ali um representante para esse cão, vou pôr esse cãozinho aqui, um representante para pessoa, o dono, o tutor desse cão aqui, que veio buscar essa questão, e um representante aqui, que eu coloquei para o destino desse cão, né? Já que estavam falando, eu vou colocar um destino maior aqui, vou pôr esse aqui para o destino. As pessoas de início não sabiam quem estava representando o quê, tá? Eu e muitas pessoas, né? Não sou a única, claro. Eu gosto de, no primeiro momento, não falar quem está representando o quê, até para a cabeça não ficar interferindo, né? Então, começou a constelação desse jeito. Representante para o cachorro que estava doente, para o dono dele e para o destino desse cachorro. Essa pessoa que estava representando esse cão, o que aconteceu? Ela deitou, e aí a gente perguntava, o que você está sentindo aqui? E ela falava, olha, eu tô com sono, tô cansada, com vontade de ficar deitada assim, mas eu tô bem. Eu não tô me sentindo mal, eu tô me sentindo, assim, tranquila. Tô com um pouco de sono, mas eu tô me sentindo tranquila. E ela não sabia o que ela estava representando. E ela falou assim, olha que curioso, eu tô com uma sensação, sabe quando a gente faz um trabalho e, de repente, a gente é contratado para fazer um trabalho, a gente vai, faz aquele trabalho e pronto, e acabou, e a gente vai embora.
E tô com essa sensação que eu tinha que fazer uma coisa, eu fiz, e eu tô bem, tô pronta para ir embora. E aí, nesse momento também, eu sabia, né, as pessoas ali sabiam, né, que ela estava representando a cachorra, e a gente pediu aqui, ó, então faz um favor, dá uma olhada para esse outro aqui, ó, e vê o que você sente olhando aqui. Ela falou, eu tô bem, nossa, eu me sinto muito bem olhando, posso até chegar mais perto se precisar. E aí foi mostrado aqui, né, que aqui, na verdade, era a representante da cachorra que estava doente, e o destino dela, né, e foi mostrado aqui para essa família, olha, a sua cachorra que está doente, a essência dela tá bem, tá calma, tá tranquila, não tá relatando sofrimento, não tá relatando dor, e ela tá pronta, né? Como ela disse, eu fiz um trabalho e eu tô pronta para ir embora. E a ligação dela com o destino dela, seja ele qual for, também tá super tranquila. Essa família que, quando assistiu isso acontecendo, ela desabou a chorar de um jeito, mas um choro compulsivo, que eles soluçavam, não paravam de chorar. E quando eles conseguiram falar alguma coisa, o que que eles falavam? Eles falavam: eu não consigo olhar para ela assim. Eu não consigo aceitar que ela vai morrer. Eu não consigo, deixa eu abrir aqui. Uma luz aqui um pouquinho. Então ele falava: eu não consigo aceitar que ela vai morrer. Eu não consigo aceitar essa situação, me dói muito ver ela desse jeito. Mas a questão é que aqui, olhando aqui, vou voltar aqui. Qual que era? Aonde que estava o sofrimento maior? Aqui, na cachorra, que estava dizendo que estava cansada, mas que estava tranquila, não estava sofrendo, que ela aceitava o destino dela? Ou aqui, na família, que dizia, eu não consigo ver ela assim, eu não consigo aceitar a partida dela. Né? O emaranhado estava aqui. Né? As questões estavam aqui. E mais ainda, se por acaso essa cachorra tivesse representando para essa família, por exemplo, um filho que tivesse partido, uma criança que não nasceu, uma criança que nasceu e faleceu, enfim, o que significava para essa família olhar para essa cachorra morrendo? Né? Não era só a cachorra que estava morrendo, era esse filho. Eles estavam revivendo a dor dessa criança ter falecido de novo. Então, muitos emaranhados acontecem e que a gente não tem a menor consciência. Né? Então, como eu falei, voltando aqui, a constelação, ela serve basicamente para, deixa eu sentar aqui, buscar no sistema aonde estão esses emaranhados, tá? E mostrar caminhos para desemaranhar. Né, mostrar caminhos, porque como eu falei, a pessoa, ela pode simplesmente falar, eu não quero olhar para isso, eu não quero mexer com isso, e a gente não pode fazer nada, tá bom? Eu agradeço quem pôde ficar até agora, passou aqui já no tempinho, quem não pôde assistir agora, puder assistir depois. Eu vou dar uma olhada, tive esse problema técnico, né, com a primeira parte do vídeo que foi gravada lá no Face. Eu vou dar uma olhada de como tá aquele vídeo, porque as pessoas estavam dizendo que estava travando muito. Se eu conseguir aproveitar, eu coloco aqui também, para vocês verem a primeira e a segunda parte. Se não tiver jeito, o vídeo não ficou legal, não dá para aproveitar, então eu me comprometo a amanhã repetir essa live, tá bom? Amanhã, provavelmente um pouco mais cedo, eu coloco lá no Facebook, no Instagram, enfim, provavelmente amanhã um pouco mais cedo, para não pegar esse horário agora que já está ficando escuro, eu repito essa live de novo, tá bom? Para poder corrigir esse problema técnico que faz parte dos dias de hoje. Tá certo? Espero ter conseguido mostrar um pouquinho de como funciona. Fico à disposição, tanto aqui pelo YouTube, no Face, Instagram, WhatsApp, vocês me encontram com facilidade. E agradeço muito, peço desculpas pelos problemas, mas agradeço quem pôde ficar até o final e quem pôde assistir, quem puder assistir depois, tá bom? Beijo.